presidente. Eu gostaria de agradecer a presença, em nome do CLP, de todos os governadores, secretários de Estado, gestores públicos, prefeitos, que estão aqui hoje conosco e vieram de outros estados para enriquecer essa discussão nesse segundo painel. Continuaremos os trabalhos com o início do segundo painel de discussão com o tema Como ser um Estado competitivo de forma sustentável. Para coordenar as atividades da mesa, gostaria de convidar nosso diretor-presidente, Luiz Felipe Dávila. Para compor a mesa redonda, gostaria de agradecer a presença e convidar os governadores. Senhor Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Senhor Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Bom, iniciando o segundo painel, gostaria primeiro de novamente agradecer a presença dos 4 governadores, José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, um parceiro antigo do CLP, que participou desde o nosso primeiro encontro em 2008, ainda quando era prefeito de Caxias do Sul, e, na verdade, é o primeiro prefeito que se tornou governador que participou dos programas do CLP. Vai ver que foi por isso. Depois temos o governador Geraldo Alckmin, outro também grande parceiro do CLP. Nós temos vários projetos juntos aqui no governo do Estado de São Paulo. E é uma satisfação, não só um governador que vem fazendo um trabalho extraordinário no Estado de São Paulo, como também uma pessoa que está tentando modernizar o nosso Estado paulista. Ao meu lado aqui, o governador Marconi Perillo, governador de Goiás, também parceiro do CLP. Estamos fazendo um projeto agora de competitividade no Estado de Goiás, e vem sendo uma experiência extraordinária, vendo o empenho do governador e do seu governo em comprar as boas brigas políticas para promover a mudança na gestão pública e a melhoria da competitividade. E depois nós temos o governador Raimundo Colombo, de Santa Catarina, que também é outro grande parceiro do CLP, que foi justamente inspirado no ranking de competitividade dos estados, que ele nos convidou para fazer um projeto com 7 prefeituras no estado de Santa Catarina, e que foi um sucesso. A meta dessas prefeituras era para ter um ganho fiscal em um ano sem aumentar imposto, só com corte de despesa e racionamento de gasto de 34 milhões de reais, e nós atingimos 52 milhões de reais ao final desse ano de programa. Então, são 4 governadores que foram convidados não só pelo trabalho relevante que vem fazendo, como também pela disposição de enfrentar os problemas da competitividade no Brasil. Bom, eu começaria, então, fazendo uma pergunta para os nossos 4 governadores, panelistas, numa área muito importante. O ajuste fiscal é algo que todos os governos vão ter que fazer, mas o ajuste fiscal não é o fim, é um meio para melhorar a eficiência do Estado. Então, que medidas são importantes para nós resgatarmos a competitividade a partir desse ajuste, para que nós tenhamos um Estado mais eficiente, mais aberto à iniciativa privada e, portanto, que ajude a promover não só a inovação, mas a competitividade dos Estados? Governador José Ivo Sartori. Bem, em primeiro lugar, saudar o governador Alckmin, Geraldo, saudar o Marconi Perillo e o Raimundo Colombo. O menos experiente de todos aqui sou eu. Eles são mais já atilados. Saudar o Felipe. Minha alegria em reencontrá-lo. Estava brincando com ele, dizendo que ele é tartaraneto de Antônio Prado. Minha mãe mora em Antônio Prado. E o Colombo, a família dele é de Antônio Prado também. E eu acho que eu não sei quanto tempo eu tenho, para ser bem objetivo. Nós vamos fazer, são 4 perguntas, então vamos dizer que pode ficar à vontade para responder a pergunta na área da competitividade e depois eu estendo aos outros governadores. Eu acho que sobre o ajuste fiscal, nós temos, evidentemente, 2 questões.
respeitando a concepção de cada um, acho eu que nós temos que primeiro arrumar a casa. E arrumar a casa, para mim, significa ter atitude de mexer naquilo que às vezes não é mexido. Veja aqui o secretário Aode Cunha, que fez um grande trabalho como administrador, pessoas que estão nos ajudando também lá, como o Gastal, que trabalha no MBC, junto com o Gerdau. Quero dizer que nós, desde o dia 2 de janeiro, as primeiras medidas foram no sentido de diminuir as secretarias. Nós passamos de 29 para 20 secretarias, contingenciamos 35% dos CCs, e fomos à redução de diárias, de viagens, enfim, todas as questões que envolvem pequenas coisas, mas que representam muito no seu final. Acho que ia até mexer no telefone, que não fosse uma coisa desavisada, mas controlada, especificamente. Essas são medidas internas consideradas conjunturais, mais imediatas, que alguns dizem, até eu tinha um aqui, controlar clipes não adianta, né? Mas se não controlar o clipes, amanhã você não controla um rombo muito grande numa grande licitação ou numa outra grande medida. A questão interna também envolve medidas estruturais. Evidentemente que eu acho que essas são as mais importantes de todas. O nosso ajuste fiscal, ele passa por medidas assim, como é que eu vou dizer? Uma LDO realista. Vocês imaginem apresentar e aprovar uma LDO com 3% de aumento, quando o aumento vegetativo é 2,7%. Foi aprovado. O orçamento que encaminhamos para a Assembleia vai na mesma direção e no mesmo caminho. Aprovamos a mudança da Previdência, que estabelece como teto o regime da Previdência Nacional, o teto da Previdência brasileira. E quem quiser, e vai ser no sentido de ter o teto colocado ali. Quem quiser vai participar complementarmente. E deixa eu ver se tem uma outra questão importante aí. Redução de precatórios. As RPVs, especialmente de pequeno valor, era 40 salários mínimos, conseguimos aprovar para 10, com direito a empate na votação, e, portanto, o pênalti foi batido pelo presidente da Assembleia, aprovando a redução para 10 salários mínimos. Claro que isso dá desconforto, dá dificuldades. Então, acredito eu que são estas questões que eu acredito sejam importantes, sem deixar de lado uma coisa, começar a caminhar no lado, fazer governança, fazer gestão, cobrar metas e resultados. Estabelecemos contratos com todas as secretarias, e agora mais no mês de agosto, setembro, então, com todas as autarquias, fundações, companhias e empresas do Estado, todas elas também têm o mesmo compromisso. E, evidentemente, cuidar principalmente da área social, que significa cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar da segurança e das práticas sociais. Ontem, por exemplo, nós lançamos para o estabelecimento, só para dar um exemplo assim, de como pode ser diferente, os fundos da criança e do adolescente e o fundo do idoso. Todos os recursos do imposto de renda nós estamos estimulando, junto com a sociedade, que vão para essas fundações, com o controle, vamos dizer, de todos os poderes, de todas as organizações, para que isto seja investido nas entidades que praticam e que fazem o voluntariado e têm ações sociais colocadas ali. Neste ano, até agora, já são 15 milhões, só de contribuições do imposto de renda, da pessoa física e da pessoa jurídica.
sendo que da pessoa física pode ir até 6% e da pessoa física a 1%. Eu não conheço muitos, mas deve ser por aí. Acho eu que nós vamos chegar num bom nível de dar oportunidade que, se fosse o Estado fazer diretamente, não conseguiria fazer. Mas com as entidades você pode atender criança, adolescente e idoso, todos nessa direção. Não sei se eu já falei demais. Muito obrigado, governador. Mas a nossa grande briga é chegar ao equilíbrio financeiro. É isso mesmo. E aquilo que nos foi destinado, que poderíamos ter um déficit durante o ano de 1,8 bilhões, na verdade, pelo orçamento que existia, tinha uma receita superestimada e uma despesa subestimada. E nosso déficit operacional chegaria a 5,4 bilhões, e com as medidas que nós tomamos, devemos entrar um ano aí com em torno de 3 bilhões e 600 milhões de passagem do déficit deste ano. Obrigado, governador. Governador Raimundo Colombo, o senhor governa um Estado que é quase motivo de inveja do resto do Brasil, em termos fiscal. Como está sendo os seus desafios específicos lá em Santa Catarina, no sentido de que o ajuste fiscal seja um meio para retomar ou melhorar a competitividade de Santa Catarina? Primeiro, eu quero cumprimentar a todos, saudar o Luiz Felipe, parabenizar ele e todos que o ajudam nesse trabalho, que eu acho fundamental para o futuro do país. Saudar o nosso governador anfitrião, querido amigo Geraldo Alckmin, Marconi Perillo, Sartori, que é um grande amigo e vizinho. Nós, em Santa Catarina, temos realmente uma situação um pouco de equilíbrio. É claro que nós estamos sendo afetados pela crise e nos preocupa muito o futuro, porque se a gente consegue fazer o ajuste fiscal nesse momento, superar ele com as nossas dificuldades, nós estamos com as nossas contas em dia e mantendo um nível de investimento alto sem aumentar nenhum imposto. O grande problema para a gente é o futuro. O que vai acontecer? Porque o modelo que nós temos no Brasil ele é absolutamente inviável. Ele vai explodir. Não há nenhuma chance de, se nós não tomarmos medidas profundas, de a gente sobreviver. Então, eu diria o seguinte, talvez a gente seja o último a afundar, mas afunda também. Então, a gente vai ter que tratar a coisa de uma forma mais profunda. Eu vejo, por exemplo, a questão do déficit da Previdência. Santa Catarina, nós somos 6.730.000 habitantes, nós temos 49 mil aposentados e 11 mil pensionistas. Estou falando de 60 mil pessoas. Nós temos um déficit mensal no setor de previdência da ordem de 270 milhões de reais, 3 bilhões e pouco. Ora, esse dinheiro deixa de ir para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e a cada ano ele será maior. Então, independente de qual será o nome ou o partido do próximo governante, ou até mesmo a ideologia, essas coisas são práticas. Ou a gente corrige elas, ou o que nós estamos fazendo agora, pouco resultado vai ter. Aqui foi colocado, o dever de casa a gente está fazendo, mas o cenário de agravamento ele continua. Por outro lado, há um cenário, me desculpe, talvez, fugir um pouquinho, mas abrindo assim o coração, porque eu acho que é fundamental que a gente veja, vocês que têm bastante vivência no setor privado, o que a gente passa no setor público, que tipo de gestão a gente pode fazer. Esses dias eu estava no encontro das cooperativas, lá no Oeste, que é um sistema que funciona muito bem, as cooperativas de agronegócio, e eles chamaram lá uma família que, naquele mês, tinha tido o melhor desempenho no aviário, com o mais baixo índice de mortalidade de frangos, né? Depois, a maior produtividade de leite, a maior transformação de proteína, de alimento em proteína, e cada um recebeu um cheque de R$1.000, um diploma. Então, a produtividade, né, que a gente fala tanto. Por que a gente não consegue fazer no setor público? Será que a gente é burro? Não. É porque nós temos um conjunto da legislação que impede você fazer. Por exemplo, você tem um professor vocacionado para estar em sala de aula, para desenvolver plenamente o seu trabalho, você tem que fazer o seguinte, dar um prêmio. Então, você estabelece a regência de classe. Logo, vai ser universalizado, porque alguém vai entrar na justiça e dizer que todos os servidores são iguais e você tem que pagar igual para todo mundo. Então, tiram de mim o poder de fazer produtividade. Nós ficamos 4 anos e meio sofrendo com um problema sério de saúde. Era um pau só na imprensa todo dia. E eu lutando, eu quero pagar para o médico produtividade. Se ele fizer 100 cirurgias, eu quero pagar 100. Se ele fizer 10, pagar só 10. A gente sofreu muito até que conseguiu. Faz 8 meses que a gente está batendo recorde de cirurgia todo dia, é um banho do resultado. Porque conseguiu colocar. Nós criamos tantos órgãos de controle, órgãos de fiscalização na Constituição de 88, que é impossível você fazer gestão pública nesse modelo. Ou a gente corrige o modelo, ou a gente vai avançar em pequenos momentos. Por exemplo, vamos fazer um modelo melhor de gestão na saúde. Ora,
Quem decide qual é o remédio que você vai dar para o paciente hoje é o advogado, não é mais o médico, que está judicializando tudo. Nós estamos pagando esse ano mais de 400 milhões de reais de decisões judiciais para comprar medicamento. Então, ou a gente enfrenta essa questão, ou o problema lá na frente vai explodir. Claro que algumas coisas nós já fizemos. Por exemplo, dar maior autonomia ao gestor local. Quer dizer, o diretor da escola, nós criamos um cartão de débito onde ele tem um valor e ele administra a escola. Foi uma longa negociação com o Tribunal de Contas do Estado e a razão nasceu de um muro caído perto da escola, na casa da minha mãe em Lages. Cada vez que eu chegava lá, eu dizia: "Ô, Raimundo, você não consegue arrumar esse muro? Como é que tu vai ser um bom governador, cara?" Eu digo: "Mas, ô, mãe, eu já mandei, eu já pedi." E toda vez que eu chegava lá, estava o maldito do muro caído. Porque tinha que fazer a licitação, a empresa que ganhou entrar na justiça. E aí não ia. Até que chegou uma hora, vamos dar um valor para a diretora e ela fazer isso. Olha, o sucesso foi tão grande que agora a gente deu para os diretores de hospital. Então, tem um muro quebrado, uma porta, uma coisa rápida, até um valor X, ele consegue fazer gestão disso e trazer bons resultados. O modelo de Santa Catarina ele é um modelo de pequena empresa. Nós fizemos um trabalho bem interessante. Aqui está o Paulinho, a Lúcia, que desenvolveram um trabalho maravilhoso de apoio às pequenas empresas. Nós temos um trabalho de exportação importante, nós temos 6 portos em Santa Catarina, a gente modernizou, eficientizou, é competitivo, tem o privado, tem o público, tem o privado recente, o privado antigo, o público recente, mas a gente conseguiu melhorar. Nós temos um bom programa, né, de investimentos através de um programa do Pacto, nós estamos investindo muito em TI, que é o futuro da economia para Santa Catarina. Nós temos uma boa capacidade de exportação, um bom modelo turístico agora. O que está acontecendo aqui está acontecendo em todo lugar. Quer dizer, a arrecadação pública está caindo, a despesa aumenta, a gente não tem controle da maioria delas. Por exemplo, nós, governadores, vamos ter agora o aumento do piso dos professores, que é dado pelo governo federal, através de uma portaria, não é nenhuma autoridade, e vai lá 12,5% com a inflação. Como é que você faz para equilibrar as suas contas? Então, você vai fazendo os cortes, você vai ajustando, mas nós vamos ter que nos unir, né, cada vez mais. E a verdade é a seguinte: tem que haver uma consciência, e um momento como esse cria esse espaço para a gente qualificar o debate, trazer para um conceito, uma consciência do que precisa se fazer. Então, já passamos a fase de achar o culpado, nós já sabemos aonde queremos chegar, agora nós precisamos construir como que a gente vai avançar mais rápido e com mais qualidade. Eu entendo que esse modelo, essa oportunidade, ela dá essa oportunidade para a gente. Eu quero agradecer e me colocar à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Colombo. O governador Marconi Perillo é um governador que realmente começou o mandato acelerado para fazer as mudanças importantes, os ajustes importantes para que Goiás se torne ainda mais competitivo. Governador, como é que o senhor está encarando o desafio de fazer o ajuste fiscal, melhorar a gestão pública para atrair investimentos e melhorar a competitividade de Goiás? Bom dia a todos. Caro Luiz Felipe, CLP, toda a sua equipe, caro amigo governador Geraldo Alckmin, governador Sartori e governador Colombo, nossos amigos. Uma saudação muito especial ao Edemir, presidente da Bovespa, ao Cláudio Gastal, do MBC, ao OC, aos secretários aqui presentes, Fazenda e de Meio Ambiente de Goiás. Carinhoso abraço a todos. Eu diria que o maior desafio nesse ano foram as reformas que deixaram de ser feitas em nível federal. Todos nós padecemos pela falta de reformas estruturantes nos últimos anos. Muitas coisas têm acontecido e têm prejudicado os estados por conta da falta dessas reformas. Temas como idade mínima para aposentadoria já deveria ter sido resolvido há muito tempo. A expectativa de vida aumentou. Esse não pode ser um tabu, isso tem que ser resolvido. O brasileiro vai viver 75 anos em média, 77, a idade mínima tem que aumentar. Um outro tema que é tabu, estabilidade no emprego. Isso tem que acabar. Nós estamos buscando alternativas através das organizações sociais, por exemplo, na saúde, para dar eficiência, para driblar a burrice da Lei 8666, que impede que uma licitação saia no tempo certo, e para driblar a exigência de estabilidade no emprego através do regime de contratação estatutário,
com as OS, nós estamos conseguindo contratar pelo regime de CLT. Ora, é desonesto intelectualmente você admitir que ao servidor basta comparecer ao trabalho. No setor privado não é assim. Tem que comparecer, tem que cumprir metas, tem que atingir resultados, tem que ter eficiência. Se não for bom, tem que ir para a rua. Nós temos hoje uma saúde em Goiás. Nós temos hoje resultados dos nossos hospitais em Goiás que são excelentes. Eu posso dizer hoje, saúde tem jeito no Brasil. Desde que a gente mude a gestão, os conceitos, a gente tenha coragem para quebrar paradigma. E foi isso que nós fizemos. Muitos colegas têm ido a Goiás para visitar os nossos hospitais. Me perguntam qual? Escolha, sorteio um dos nossos hospitais. Não vou ficar indicando apenas os que estão indo bem. É que eu sei que está indo bem, com o Geraldo. Nós fizemos a mesma coisa. Chamamos a OS. O que eu vou fazer agora? Levar a OS para a educação, quebrar o queixo dos sindicatos, que são de extrema esquerda e que são corporativistas. Eu vou começar agora com 25% das escolas com chamamento de OS, para a gente mudar. E olha que Goiás ficou em primeiro lugar no último IDEB, no ensino médio, e segundo lugar no fundamental. Mas primeiro lugar com nota 38, está certo? É preciso avançar muito mais. Nós não temos que competir só com os aqui internamente entre nós temos que competir com o mundo. É inadmissível que, no ranking das 200 mais importantes universidades do mundo, a gente não tenha nenhuma brasileira. Mas eu queria dizer que a gente tem alguns desafios. O que é que impacta hoje os nossos orçamentos? Folha de pagamentos, previdência e dívida. Folha impacta por quê? Por conta do regime estatutário e da estabilidade, as pessoas fazem greves, algumas legítimas, outras não, invadem os parlamentos, paralisam as atividades essenciais das pessoas e, depois de 70, 80, 100 dias, a gente acaba tendo que ceder alguma coisa, na expectativa de que as receitas vão ser cumpridas. E depois vem um ano como esse de crise, as receitas não se cumprem, e aí a gente fica numa situação difícil. A gente não atende o que estão pedindo, a gente atende um quarto, mas, mesmo assim, isso impacta muito no orçamento futuro. Dívida externa. Todos os nossos governos já pagaram 2, 3 vezes as dívidas que temos, os estoques. Só que o Brasil, o Tesouro, agiu sempre como um grande, eu nem diria um grande EJ, mas como um grande banqueiro que cobra juros altíssimos dos governos e vão nos sufocando. E essa pauta nunca é a pauta do dia para o governo federal. Eles nunca aceitam discutir conosco uma redução do percentual que a gente paga de dívida externa. Nós pagamos em Goiás, entre dívida intralimite e extralimite, 20%. É muito dinheiro. Só como nos meus anos como governador, eu já paguei uns 20 bilhões de juros, serviço, amortização, a gente ainda deve 16 bilhões. Eu concordo, Luiz Felipe, que ajuste não é fim, é meio. E a gente tem que ter uma agenda para depois. E você sabe qual é a agenda nossa em Goiás? É a agenda da inovação. Eu acabei de compor agora o Conselho Superior de Inovação Tecnológica. Vamos focar todos os nossos recursos em inovação e na competitividade. Nós que acabamos de lançar, com a sua presença, o programa Goiás Mais Competitivo. Nós fizemos o ajuste. E, para mim, para o Geraldo e para o Colombo, não é fácil fazer ajuste. Afinal de contas, nós sucedemos a nós mesmos. Ao Ivo Sartori, um pouco mais fácil, embora a sua realidade dificílima. Não, mas você não está sucedendo a você próprio. Nós fizemos, modéstia à parte, bons governos, eu já estou no 4º governo, mas a cada governo a gente tem uma situação diferente. Quem é que imaginava, em agosto, setembro do ano que vem, que a gente ia ter uma crise tão forte como essa, uma recessão tão forte como essa? O que eu fiz? Percebendo que a gente ia começar uma crise forte, em novembro, eu reduzi de 16 para 10 secretarias. O Goiás tem 10 secretarias hoje. Nós tínhamos 26 em 2011, reduzi para 16, agora para 10. Reduzimos 10 mil cargos comissionados. Enviei, agora com a secretária Ana Carla, ao chegar ao governo, um novo projeto de lei orçamentário à Assembleia. Nós tínhamos aprovado no ano passado um projeto, concluímos que o orçamento estava um pouco inchado pela realidade do país, e nós enviamos um novo orçamento, reduzindo em 3 bilhões de reais o orçamento, que a gente chamou de orçamento real. Bom, ao longo desse ano, com os enxugamentos todos, com as economias todas, com aumentos que não foram dados, eu não dei database esse ano, a não ser o piso mínimo, nós conseguimos 2 bilhões 970 milhões de economia.
entre ajustes que não foram dados, economias que foram feitas em todas as áreas. E ainda vamos fazer mais. Vamos fazer mais ainda. Nós vamos prorrogar os aumentos que foram concedidos em lei por um ano, vamos congelar os salários, para a gente conseguir chegar a 2016 num cenário mais tranquilo, com condições de fazer investimentos. Um problema que a gente tem no Brasil são as chamadas pautas bombas. O Congresso e o governo federal dão aumentos, tipo o piso dos professores, mas não a contrapartida financeira. Nós já somos obrigados a todos os gastos com segurança pública do cidadão. O governo federal não tem nenhuma obrigação em relação a gastos com segurança. Para você ter uma ideia, Luiz Felipe, em 2013, gastou-se 46 bilhões de reais com segurança do cidadão. Nós, governadores, gastamos 40 bilhões, o governo federal gastou 6 com Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal e 1 bilhão apenas em contrapartida ou em ajuda aos estados. Isso não está certo. Não há orçamento que comporte isso. Só em mesadas de secretários, nesse ano nós cortamos 500 milhões de reais. Enfim, eu diria que as reformas estruturantes são necessárias, nós temos que continuar atentos com os nossos ajustes. Agora, eu não tenho dúvida de que, se agirmos corretamente com os nossos ajustes e com uma agenda de futuro, que é a agenda da inovação, da produtividade, da escolaridade, da competitividade, nós vamos chegar lá na frente numa situação melhor. Muito obrigado, governador Pirillo. Governador Geraldo Alckmin, São Paulo, como um estado que representa 33% do PIB nacional, tem um desafio enorme nas duas frentes, né? Tanto de fazer o ajuste, porque houve uma queda muito grande na receita, como também a agenda da construção, do investimento, da competitividade. Como que São Paulo está enfrentando essa difícil crise? Olha, agradecer o convite, cumprimentar o Luiz Felipe Dávila, presidente do CLP, meus colegas, o governador Sartori, grande governador, foi um grande prefeito de Caxias do Sul, fazendo um trabalho de fôlego lá no Rio Grande do Sul, Marconi Pirillo, governador com mais experiência do país, um grande governador do nosso irmão estado de Goiás, Raimundo Colombo, nosso craque aí de Santa Catarina, os secretários de Estado, Vilmar Rocha e Ana Carla de Goiás, o Carlo Búrigo e o Kleber Benvegnu, do Rio Grande do Sul, o Edemir Pinto, presidente da nossa BMF Bovespa, que é, Luiz Felipe, de 1895, século XIX, né? 120 anos aqui, um importante instrumento de desenvolvimento de São Paulo, do Brasil. Uma saudação afetiva aqui, Eduardo Guardia, que foi nosso secretário da Fazenda, e a alegria de estar aqui com todos vocês. A reforma do Estado, ela é uma obra interminável, né? Nós já fizemos no outro mandato, vamos fazer nesse, o próximo vai fazer. É uma obra, você sempre pode estar fazendo mais e melhor com menos dinheiro. Então, tecnologia de informação, compras eletrônicas, leilão eletrônico, poupa-tempo, né? Sempre poder avançar mais e poder fazer melhor e mais ainda com os recursos públicos. E, de outro lado, às vezes, cada governo põe um andar no prédio, e o prédio vai subindo. Então, é preciso você reduzir, rever o papel do Estado. Vou dar um exemplo prático aqui de São Paulo. Tinha aqui uma fundação, aqui tem vários prefeitos presentes, Fundação CEPAM. Eu fui prefeito na década de 70. Então, há 50 anos atrás, justificava você ter uma fundação para dar uma assessoria para os municípios, advogado, dar um parecer. Hoje não tem mais o menor sentido isso, só que continua. Tem prédio, carro, funcionário, telefone, diretoria, conselho, é uma entidade. Então, vamos repensar. Precisa disso? Não precisa. Manda a lei para a Assembleia, fecha, acabou. Então, Fundação Fundap, uma fundação para apoiar a administração pública, para melhorar a gestão, tal. Só que, na hora que você precisa, tem que buscar o Falcone, tem que buscar fulano. Não há necessidade disso.
fica uma estrutura. Aí, como ela também não se consegue se manter, começa a inventar coisa para vender para o próprio governo, para poder. Acaba sendo até um objeto de terceirização. Você contrata a fundação para poder contratar quem quer. Extinguimos Fundação Sutaco, Fundação Serete, Fundap, Fundação Cepan, fechamos a empresa pública, secretaria. O avião, o governo sempre teve avião, um jato inglês, desde a época antiga e tal. O Estado de São Paulo é maior que a Argentina. Em população, tem um PIB 60% maior que a Argentina. Hoje eu não tenho mais avião, vendemos helicóptero, reduzimos carro, cargo comissionado, controle de diária, hora extra, fomos no detalhe. Como disse aqui o Sartori, tem o sentido da exemplaridade. Devolvemos prédio. Agora, tem um outro lado. Se o Brasil não crescer, vai morrer na praia. Não tem solução sem crescimento. Tudo isso é necessário, mas se o PIB caiu esse ano 3%, quando o PIB cresce, a arrecadação cresce mais. Quando o PIB cai, a arrecadação cai mais. Então, se o PIB cai 3%, a arrecadação vai cair 6%, ela despenca. No mês de outubro deste ano, nós arrecadamos 3% a menos nominal do que outubro do ano passado. Quer dizer, quase 12% de queda de arrecadação. Então, você tem uma situação extremamente grave, porque você perde pela retração econômica, não vende nada. Você pega a indústria automobilística. Janeiro a setembro vendeu 21,7% no Brasil, a menos que o ano passado. O ano passado vendeu 7,5% a menos que 2013. E 2013 vendeu 1,7% a menos que 2012. Se tiver uma casa aqui, uma sala de escritório que desocupou, o sujeito fala, continue aí, pague IPTU e condomínio, porque não vai ter para quem alugar. Então, não é possível você ter uma retração econômica dessa dimensão. E, ainda mais inadmissível, a política fiscal frouxa. Você pega o trem-bala. Não existe trem, não tem ferrovia, não existe nada, mas existe a estatal. Criaram uma estatal para o trem-bala. Essa está funcionando, a pleno vapor, né? Só não tem trem, ferrovia, nada, absolutamente nada. De outro lado, uma política fiscal frouxa e uma política monetária absurda. Se aumentar a taxa Selic 2,35% este ano, sendo que a dívida federal é de 2,7 trilhões, a maior parte dela, direta ou indiretamente, referenciada à Selic, segunda maior taxa de juros do mundo, com um país sem demanda. Não tem demanda de nada. Se aumenta a taxa de juros, a inflação pulou para 2 dígitos. Nós vamos virar um país de rentista. Quem vai querer empreender, arriscar, trabalhar? É um desestímulo à atividade empreendedora. Então, eu acho que o ajuste é necessário, mas você pega na área federal, corta, economizou 40, vai gastar 50 pagando taxa de juros que ele próprio estabeleceu. Então, a macroeconomia, e não é de hoje, ela vem de maneira equivocada. Vou dizer mais, hein? Nós não estamos pior ainda porque o câmbio salvou. Se o câmbio continuasse a R$2, o dólar, a agricultura estava quebrada, que é a única coisa que está indo bem. Ela estava quebrada, porque com a queda do preço de commodity, o que salvou a agricultura foi o câmbio, e o que vai ajudar a recuperar um pouco a indústria o ano que vem. Então, eu vejo que a questão é preciso, sim, fazer o ajuste é pré-condição, não é possível. Aliás, eu fui candidato a presidente da República e eu defendi, o Brasil tem déficit nominal e superávit primário. Você tira a conta de juros, sobra um pouquinho, tem superávit primário. Põe os juros, falta dinheiro. Nós vamos, em 10 anos, ter superávit nominal, mesmo pagando juros, sobrar um pouquinho, para você jogar a taxa de juros lá embaixo e o Brasil poder crescer.
Agora, não é possível você ter, como nós tivemos durante muito tempo, política fiscal frouxa, política monetária absurda, maior taxa de juros do mundo, e moeda sobrevalorizada. Quase matou a indústria. Ela ficou simplesmente montadora. Todo lugar do mundo, o câmbio flutua para cima. Para cima, é câmbio flutuante para cima. Você tem moeda desvalorizada para poder crescer, juros para baixo e política fiscal dura. Então, eu acho que esse é uma reflexão, porque, se não crescer, não tem jeito. Aliás, o Papa João XXIII já dizia: o novo nome da paz é o desenvolvimento. Sem emprego, não vai para lugar nenhum. E vejo aqui os prefeitos, não tem mais o que cortar. Certo? Quer dizer, o pessoal, onde eu encontrei os prefeitos, falou: vocês estão que nem seu Teté lá em Pinda. Seu Teté, Eduardo, ele encontrava com a gente e dizia: doutor, o dinheirinho, doutor. Ô, Teté, hoje estou sem carteira. Então, cigarro aí, doutor. Não, não é cigarro, é colírio. Então, pinga aqui, doutor. Pinga aqui. Né? Olha, o pessoal já não tem obra, atrasou o pagamento 4 meses, não tem dinheiro para pagar 13º. É uma coisa dramática e sem nenhuma lógica. Né? Quer dizer, com o mundo crescendo, Estados Unidos se recuperando, quer dizer, é inacreditável o que está acontecendo. E, para encerrar, e reforçando aqui o meu amigo Sartori, essa questão das macro-reformas, reforma judiciária e da Previdência. Só para pegar duas e dar 2 exemplos. E aqui citou o Colombo e o Marconi a questão da judicialização da saúde. Nós, com uma luta danada, conseguimos autorização para invadir 18 consultórios médicos, com a polícia e o Ministério Público. Então, o que nós observamos? A justiça é bilhões, tudo bilhões, todo dia. Você é obrigado a fornecer medicamento, fornecer isso, tudo fora da lista do Ministério da Saúde. Porque o que tiver na lista você dá normalmente. Nós investimos 1,5 bilhão em medicamentos no Estado. Aí, um medicamento para colesterolemia homozigótica. É um caso em 600 mil habitantes. Inventaram o remédio nos Estados Unidos, que não é aprovado pelo FDA, não é aprovado aqui pela Anvisa, e aí um esquema advogados e laboratório, os médicos vão dando o atestado, dizendo que o sujeito tem aquele tipo de colesterolemia, que é raríssima, custa $1.000 um comprimido. É um comprimido por dia, $30.000 por mês. Aí, quando chegou a 42 milhões, a despesa só com esse tipo de tratamento, ação judicial para todo lado. O juiz, se não entregar o remédio, prende o diretor da saúde. Aí nós pedimos autorização, uma dificuldade na justiça para conseguir, finalmente conseguimos, não permitiram a gente invadir o laboratório, invadimos os consultórios médicos e pegamos. O relatório do médico é igualzinho em todos os casos, até o erro de português. Quer dizer, alguém fez lá o relatório e falou: você carimba aqui o CRM, assina e encaminha. Os doentes que receberam o remédio, um nem tomou, nem tem colesterol, era só para tirar dinheiro. O outro teve um problema de paralisia, porque é óbvio, medicamento não é, ninguém sabe, não foi testado. Os demais não tinham a doença. Quer dizer, é um negócio perfeito, é um golpe perfeito. O sujeito já tem o médico, já tem o advogado, atravessa a porta do fórum, o juiz já manda pagar e já saca no caixa e pronto. É inacreditável. Nós estamos com mais de 100 milhões de processos no Brasil. O doutor Nalini fala: o Brasil vai acabar num grande tribunal. É inacreditável. Depois você pega a Previdência. Aqui em São Paulo, graças a Deus, a expectativa de vida média das mulheres já bateu em 80 anos de idade. Expectativa de vida média. Muitas vão passar de 100, graças a Deus. O Congresso aprovou, ano passado, por unanimidade. Não teve um patriota lá para votar contra. Mulher, agora, no Brasil inteiro, policial feminina, estamos falando de escrivã, investigadora, delegada, agente, inspetora, mulher, aposenta integral com 25 anos de serviço. Então, e nós temos que cumprir.
porque tudo é federal. O Brasil, a federação aqui é no papel. Federação é Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Aqui é regime centralizado. A República Federativa é só papel. É tudo centralizado em Brasília. Você liga a televisão, Brasília, 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 Brasília. É inacreditável. Então, aí aprova a lei para nós cumprirmos. Então, no mesmo dia, aprovaram uma lei dizendo agora a mulher aposenta com 25 anos, com a expectativa de vida média subindo, e os delegados, a expulsória não é mais 70, é 65. Então, nós perdemos 1.500 policiais em 24 horas. Que a hora que publicou no Diário Oficial, segunda-feira o delegado Morumbi não podia assinar mais nada. Ele tinha 65 já estava na expulsória. 24 horas, e queriam trabalhar, inclusive. Baixou a expulsória para 65, tudo legislação federal. Mas a mensagem final é de esperança. Eu acho que se nós centrarmos aí na reforma do Estado, que tem que ir de ponta a ponta, municípios, ajusta, aperta, todo mundo. Reforma política. Nós estamos com 35 partidos. Não tem importância ter bastante partido. A Itália tem 45, só que no parlamento tem 5. O problema não é o número de partidos, é a fragmentação da representação parlamentar. Esse aqui é o problema, essa fragmentação da representação parlamentar. Reforma tributária, para ter um mínimo de racionalidade. Reforma da Previdência, em benefício dos aposentados, porque, se tiver muita gente aposentada, vão ganhar menos. E, finalmente, a reforma trabalhista. Nós fazemos um desestímulo a criar emprego. O Zé Aníbal, ele preside lá, o Vilmar, o ITV, o Instituto Teotônio Vilela. Ele falou, tinha uma funcionária que não era muito boa, tal, ganhando exageradamente, e tudo muito caro, tal. Falou, vou trocá-la. Uma funcionária, indenização, R$225 mil. Uma pessoa. 225 mil tem que pagar. Então, você tem um sistema trabalhista também. Então, eu diria que essas macro-reformas, né, trabalhista, judiciária, previdenciária, reforma do Estado e com uma política macroeconômica focada no desenvolvimento, recupera. O Brasil, de 1930 a 1970, foi o país que mais cresceu no mundo. 5% ao ano durante 50 anos. Na década de 70, chamado Milagre Brasileiro, eu era prefeito, 12% ao ano o PIB. 12% ao ano. Então, um país vocacionado para crescer. Mas ficou caro antes de ficar rico. Porque, normalmente, pouco você fica rico, fica caro. Né? Você tem um carro de luxo, casa na praia, não sei o quê. O Brasil ficou caro antes de ficar rico. Aí, no mundo competitivo, você começa a andar para trás. Então, eu diria que diz que a crise é muito dolorosa para a gente não tirar proveito dela. Então, é a hora de fazer esse mutirão de reformas e que a população entende se a gente explicar. Eu vou abrir para perguntas para as pessoas. Muito obrigado. Eu vou abrir as perguntas, mas antes eu vou fazer uma pergunta para os governadores, aproveitando o gancho do governador Geraldo Alckmin para acabar num tom mais esperançoso, otimista. O que os governos estão fazendo para investir especificamente em duas coisas muito importantes para a competitividade, que é a simplificação de normas e leis, que nós precisamos simplificar para atrair, e a atração de investimento em infraestrutura, outra área vital para a retomada do crescimento. O que os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Santa Catarina estão fazendo nesse sentido? Governador José Sartori. Bom, eu quero dizer aqui, em primeiro lugar, que acho que a desburocratização é o primeiro processo, não lembrando, evidentemente, do Hélio Beltrão, que não tem nada a ver com a nossa situação aqui hoje. Administrativa
ela é sempre um caminho para a abertura para o investidor. Falei antes para vocês todos aqui que tem medidas internas e tem medidas externas. As externas eu não falei sobre elas. Mas eu diria que, até aproveitando essa ocasião, para dizer que nós estamos aqui em 4 governadores. Devemos ter reunião dia 25. Acho que uma das pautas que nós temos que colocar, e é uma sugestão minha, de que nós não vamos sair da crise nacional se não tiver uma convergência com os estados. E se os estados não estiverem juntos, não vai ter mudança e nem vai mudar a base, que são os municípios, porque é lá que o cidadão mora. Ele mora no município, ele não conhece o estado, ele não conhece a União. Ele vive é o município, e o município é que é importante nisso. Então, eu diria que a primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar para construir um novo pacto federativo para o país. Não tem outra saída. Se não tiver mais autonomia para os estados e não tiver mais autonomia para os municípios, nós não vamos ter essa realidade nova que está aí. Vou dar um exemplo bem prático de como isso deve acontecer para Goiás, deve acontecer para São Paulo, deve acontecer um pouco para bastante para Santa Catarina também, para o Paraná, Mato Grosso, etc. O Rio Grande do Sul, só com a Lei Candir, perdeu e perde por ano 3 bilhões de reais. Só por causa das exportações, porque o Rio Grande do Sul tem 44% do seu produto interno bruto, que é do agronegócio. E tudo vai na exportação. Então, essa realidade que não foi regulamentada até hoje tira qualquer tipo de competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. Graças a Deus que o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje 15 parques tecnológicos, tem 23 universidades, tem 113 institutos de pesquisa, tem 11 milhões de habitantes, mais um pouco, mas eles querem que a gente governe para 250 ou 300 mil. Né? É isso aí, Marconi. Então, essa é a mudança que a gente tem que fazer para ser competitivo. Como é que você vai atrair? Você, evidentemente, ainda ontem, eu tive uma oportunidade de começar a fazer um investimento de 30 milhões num município pobre, de Itaqui, lá fora, de uma empresa que vai investir para produzir energia através da casca de arroz, com outros produtos que vão além dele. O que significa isso? Pode ser pouco, mas eu acho que nesse ano nós devemos ter atraído em torno, mesmo com as dificuldades, em torno de investimento de 15 bilhões de reais de empresas. Por quê? Porque o Rio Grande tem uma posição estratégica, não adianta dizer, como todos os estados têm. São Paulo não precisa nem fazer força. Né? Viu, Alco? Essa é a tua vantagem. Por quê? Porque o pessoal vem ao natural. Vem ao natural. É obrigado a cair em São Paulo, porque aqui está o sistema financeiro, aqui está o sistema econômico, a produção, etc. Tal. Agora, estou preocupado, como o Alckmin colocou aqui antes, que a gente não se deu conta do processo de desindustrialização brasileira. Eu sou oriundo de uma região onde é o segundo polo metalomecânico do país. Caxias do Sul, Farroupilha, Bento, etc., tem, evidentemente, uma estrutura. Imagine o que é esse setor, vamos dizer, de transporte, de autopeças e companhia, o que estão padecendo nos dias de hoje. Então, eu acho que a atração de investimentos ela é uma coisa natural, ela é forte. Acho que nós temos um sistema financeiro próprio também. Né? Nós mantivemos o Banco do Estado, o banco funciona. Optei, inclusive, pela profissionalização do banco, sem dar características político-partidárias, e, inclusive, retirando alguém daqui de São Paulo, que era do Banco Central, para ser vice-presidente do banco, e que está ajudando a disseminar as políticas que a gente tem. Eu diria assim, eu ficaria nessa. Eu acho que se eu pudesse dizer, olha, vamos convencer os governadores que nós vamos lutar, todos nós, por uma nova federação do nosso país, e aí vou na linha do Geraldo, vou na linha do Marconi e do Colombo, que eu sei que também pensa assim, não é? Porque, na verdade,
só medidas estruturais não resolvem o problema. Nós temos que plantar a semente do amanhã. Eu estou convencido disso. Sei que eu vou pagar um preço político por essa realidade, mas eu não tenho receio de tomar as atitudes, junto com a minha equipe, que nós tomamos até agora. Porque o nosso comprometimento da receita corrente líquida é de 13,8% com a dívida da União. Não é? E eu sei que, como o Marconi disse, eu sei que nós já pagamos, o Estado já pagou isso aí. Mas, na verdade, como tu vai fazer? Não se sabe que negociação vai ter adiante para ter uma folga, não é? Mas, acima de tudo, eu estou de acordo que realmente os serviços que vocês fizeram, para nós é diferente, um pouco diferente. Nosso mundo corporativo é muito superior em todas as áreas. Com certeza, ele não é tão forte em São Paulo, em Goiás, nem em Santa Catarina. Em compensação, no Rio Grande do Sul, o que mais cresceu foram as corporações. Não tenho receio de dizer. São muito fortes. Tanto é verdade que o Estado do Rio Grande do Sul, hoje, da sua folha de pagamento, 54% é de inativos. O segundo Estado que chega próximo a isso é a metade, que é São Paulo, que, se eu não estiver equivocado, é 27%. Isso é uma realidade. Então, você tem 1,2 servidores em inativos para 1 em atividade. Então, não dá para trabalhar nisso, se não plantar essa mudança. E aí eu quero dizer, todo mundo está fazendo o seu dever de casa, pelo que eu vi aqui. Todo mundo está fazendo. Agora, uma coisa é que a gente tem que exigir é um compromisso da continuidade. Se isso não tiver continuidade, vai voltar para trás. Várias vezes nós tivemos no Rio Grande do Sul iniciativas dessa natureza. Um Estado como o nosso, com 44 anos, desde 1971, teve 7 em que a receita foi maior que a despesa. Pode cair duro aí, mas é a realidade. Isso não é dos meus, vou falar dos meus, porque eu sou o 4º do mesmo partido que governou durante esse período todo. Então, essa caminhada toda, sei que o Rio Grande tem uma posição estratégica, tem um lugar adequado, então não nos assusta a caminhada que nós temos que fazer, mas, com certeza, no que nós estamos fazendo desde o primeiro dia é para recuperar a competitividade do Estado. Não existe outro caminho que não seja de remédio amargo. Até brinco de vez em quando, só para concluir, que é um remédio que não existe mais. O cara está com câncer e você vai dar Fontol para ele? Tem que dar tratamento adequado, né? E não tem. Esse modelo de poder público que nós temos no país se esgotou. Não existe mais. Ele é sofrido, ele é penalizado todos os dias, envelhecido, e ele vai ser, se nós não tomarmos atitudes rapidamente, vai continuar do mesmo jeito e não vai modificar. Então, eu acredito, sim. E o pressuposto para nós do Rio Grande do Sul, para ter competitividade, é ter equilíbrio financeiro. E esse equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, que não se pode gastar o que não se tem, vai levar tempo. Mas isso nós vamos fazer com coragem e com determinação, porque esta é a esperança que a população espera. Fizemos isso abertamente, colocando a verdade, transparentemente, inclusive colocando de todos os servidores o salário de todo mundo. Colocando publicamente, cumprindo a lei, sem problema nenhum, inclusive do governador e do vice-governador, em primeiro lugar. E cumprindo o papel que tem que se cumprir politicamente. Concordo aqui que outro papel é o das reformas, que são importantes, não vou desconhecer, tanto da tributária quanto da política, e que eu iria mais longe, diria o seguinte, eu acho que não tem tanta ideologia no Brasil para tanto partido político, né? Mas, na verdade, tem que ter outro modelo, inclusive eleitoral, e que ninguém quer tratar da essência, só trata da periferia. Então, obrigado, governador. Vamos em frente. Muito obrigado. Governador Colombo. Bom, a gente fez um trabalho importante de simplificar todos os procedimentos para dar agilidade, para dar transparência, para dar segurança às pessoas, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista financeiro, por exemplo, não aumentar impostos, né?
E também na agilidade, até alertado para você e da CLP, eu fui ver na questão da abertura de empresa, na nossa junta comercial, a gente tinha um dos piores indicadores do país. Eu fui trocando gente até que achei a pessoa certa, a estrutura certa, e hoje a gente, com certeza, mudou radicalmente o desempenho e nós conseguimos aperfeiçoar. Mesmo no setor das empresas, que o presidente da Bolsa estava me relatando, as nossas empresas públicas, todas elas, no ano passado, todas tiveram lucro. Todas, desde a companhia energética, saneamento, até a empresa de processamento de dados, que sempre era um problema, se reequilibrou. Então, a gente oferece uma questão de segurança, de estabilidade, né, e vai avançando. Nós estamos melhorando os nossos indicadores, e com essa segurança, com esses resultados, você vai passando também ao teu parceiro aquilo que ele precisa ter a confiança na gente e no Estado. O segundo aspecto é a atração de investimentos em infraestrutura, né? Nós estamos com um programa bastante arrojado, o Pacto por Santa Catarina, em áreas que são essenciais para Santa Catarina, a questão dos portos, acesso aos portos, resolver todo o problema de tramitação lá dentro, da burocracia, para que realmente a gente possa aproveitar bem esse vetor de desenvolvimento, que, no nosso caso, é expressivo. E a gente está conseguindo avançar bastante. Outro setor importante para nós é o turismo. Santa Catarina, 12% do PIB é turismo, né? E vai crescer muito. Nós tivemos, no ano passado, 6 milhões, mais ou menos, de turistas interno e externo, e, inclusive, interno de Santa Catarina, externo do país e de fora de outros países. Esse ano, a nossa expectativa é subir 40%. Vamos chegar a 8 milhões e 400. E não é um número aleatório, é resultado de pesquisa e dados, porque, com a mudança do câmbio, muitos estão deixando de viajar lá para fora e muitos de fora virão para cá. Não tem uma invasão, né, nesse período. Então, a gente consegue fazer investimentos importantes, né? Nós, no mês de novembro e dezembro, vamos entregar uma nova infraestrutura nos principais pontos turísticos do Estado, balneários, né? Agora, ainda com recursos e investimentos do Estado, através de financiamentos já contratados, com uma época em que o juro era barato, 2012. Então, nós temos um programa bastante arrojado de melhoria da infraestrutura, sempre na lógica do desenvolvimento da geração de empregos. Para nós, no governo, o conceito é claro. A geração de emprego, a estabilidade no emprego, a segurança no emprego, a sua remuneração, a sustentação da família é a maior conquista social. Nós sempre tivemos, até o ano passado, o segundo melhor nível de emprego do mundo. Só em Singapura tinha uma taxa de emprego melhor que a de Santa Catarina, se nós fôssemos comparados a um país. Nesse momento, nós estamos na faixa de 3%, é a mais baixa do Brasil, mas é um desafio para nós. Então, todas as nossas ações partem do seguinte: nós queremos atrair investimentos para manter o nosso sagrado direito do trabalho. Eu estou vindo da Alemanha agora, onde a gente foi prospectar 3 empresas, né, em atividades afins, e, graças a Deus, 2 delas já confirmadas para investir aqui. E nós vamos continuar fortemente, porque, neste momento, nós temos que buscar essa parceria lá fora. E aí você oferece uma infraestrutura adequada. Há muito por fazer, mas a gente tem, nas questões básicas, excelentes resultados. Pelas características do Estado, nós temos os excelentes índices de educação, de saúde, de segurança pública. Nossos problemas de mobilidade são problemas desafiadores, mas a gente está investindo bastante. E essa questão do emprego é essencial. Então, por um lado, agilizar a ação do Estado, a tramitação, dar segurança, porque o que perde é você alterar a regra do jogo durante a competição, ou o jogo, ou o investimento. E o terceiro, né, quer dizer, melhorar a infraestrutura. Então, esses são os pilares que a gente está tocando. Muito obrigado, governador Colombo. Governador Marconi Perillo. Bom, primeiro eu queria, Luiz Felipe, destacar a importância desse ranking de competitividade. Esse ranking acaba sendo um farol, um guia para nós todos, especialmente pelo fato que vocês acabam anualmente realizando um controle para que essas políticas não regridam. Nós tivemos avanços enormes em São Paulo, por exemplo, na área da redução de homicídios, na área de segurança. Em Santa Catarina, o combate à mortalidade infantil, por exemplo. No Rio Grande do Sul, a redução dos jovens do NEM, que não trabalham, que não estudam, nem procuram emprego, dentre outras. Em Goiás, o ranking da educação. Então, esse ranking tem nos estimulado muito. Nós acabamos de criar o Conselho Superior do Goiás Mais Competitivo e formamos 40 executivos públicos que foram recrutados dentro do próprio governo, e estes executivos vão trabalhar os principais indicadores na área de competitividade, que já foram quebrados e desdobrados para 100 e tantas ações, e nós vamos fazer um acompanhamento permanente. Agora, assim como nós vamos fazer em relação ao Inova Goiás, que é o programa de inovação.
Isso tudo vai ser monitorado, inclusive, por alguns aplicativos que nós estamos disponibilizando. Em relação à questão da simplificação de leis ou de simplificação do processo de viabilização de empresas, nós criamos na Junta Comercial, por exemplo, uma espécie de poupa-tempo, lá em Goiás a gente chama de VaptVupt, Geraldo, para a Junta Comercial. Isso facilitou muito a abertura e fechamento de empresas. Aliás, é mais difícil fechar uma empresa do que abrir. E criamos um drive-thru para abertura de empresas e fechamento de empresas. Isso. Agora, o grande problema é a questão da burocracia mesmo. Na Secretaria do Desenvolvimento, nós temos um processo bem simplificado em relação às informações, em relação à burocracia, para a atração de novos investimentos. E, nesse aspecto, nós simplificamos alguns tributos e algumas medidas em relação às startups, aceleradoras, arranjos produtivos, incubadoras, APLs, enfim. E, na questão da atração de investimentos, nós estamos focando nas missões internacionais, também acabei de chegar do exterior, trouxemos fortes investimentos. Na infraestrutura, nós estamos abrindo um novo aeroporto de cargas em Anápolis, com 3.300 metros de pista, é um dos maiores aeroportos de cargas do país, com plataforma logística. Temos os incentivos fiscais, que são importantes para estados que ainda não atingiram um estágio de desenvolvimento como estados desenvolvidos como São Paulo. E isso tem uma lógica que é dar competitividade aos produtos que estão distantes dos grandes mercados consumidores e dos portos. Também fizemos fortes investimentos na melhoria das estradas, duplicações, e temos uma política voltada para a agregação de valor às nossas matérias-primas. Goiás sempre foi um estado forte na produção de matérias-primas, agricultura, pecuária e mineração. Nós ainda continuamos muito fortes nessas áreas. Nós temos 23 milhões de bovinos, vamos produzir esse ano 20 milhões de toneladas de grãos, somos a terceira principal província mineral do país, hoje já somos o segundo maior produtor de cana-de-açúcar e de etanol, perdemos para São Paulo, éramos o 8º produtor de etanol e de cana-de-açúcar. Enfim, nós avançamos em várias áreas, diversificamos muito a nossa economia, já temos 3 montadoras de veículos, uma montadora de máquinas, que é a John Deere. Diversificamos o parque de saúde na área de produção de medicamentos, parque de alimentos, agregando valor às nossas matérias-primas. E isso significou, nos últimos anos, e eu vou falar do PIB nosso, apenas de 2011 para cá, nós crescemos de 2011 até 2013 quase 50% em termos de PIB. Em 2010, o nosso PIB era de 106 bilhões, nós estamos fechando agora com 151 bilhões em 2013. Devemos chegar, mantendo esse ritmo de 15 bilhões ao ano, a 180 bilhões até o final desse ano de 2015. Enquanto o Brasil cresceu nos últimos 10 anos 3,4% em média, nós crescemos 4,8% em média nesses 10 anos. Nesse ano, com um problema gravíssimo de desemprego, nós ainda conseguimos liderar o ranking de empregos. Claro, no ano passado nós tivemos um saldo positivo de 60 mil empregos, esse ano nós estamos liderando o geral com 8 mil empregos. Realmente nós tivemos uma queda estrondosa na política de empregos. Também tivemos um salto muito grande nas exportações. Eu gostaria de destacar algo que é importante. O INSPER e o Unibanco Social divulgaram um estudo onde Goiás também se destacou bastante na questão da redução das desigualdades. Porque essa coisa do PIB crescer é importante, mas nem sempre o PIB cresce com redução de desigualdades. E também nos últimos 10 anos, enquanto os 20% mais ricos de Goiás multiplicaram a sua renda por 3,3 vezes, os 20% mais pobres multiplicaram por 7,5 vezes a sua renda. Ou seja, houve uma redução significativa na questão da igualdade ou das desigualdades. E o melhor é que o crescimento foi produtivo, não foi por conta de bolsas. Então, a gente tem trabalhado, focado em políticas como competitividade, inovação, mas eu procurei agora, nesse último governo, recrutar o que há de melhor em termos de consultorias no país para nos ajudar em todas as áreas, na gestão, na competitividade, na inovação, na infraestrutura.
na educação, na segurança, na saúde, e eu estou convencido de que esse suporte e o foco que estamos tendo hoje na questão da gestão vão fazer a diferença num momento de crise como esse. Todo mundo fala, crise, em momento de crise a gente tem oportunidades. É verdade. Lá fora as pessoas não enxergam a crise só do Brasil. As pessoas enxergam os 210 milhões de consumidores que nós temos aqui. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é criar um ambiente de atratividade, um ambiente de competitividade, um ambiente de segurança jurídica. E isso é fundamental para que os investimentos venham. Eu sempre trabalhei muito essa questão da segurança jurídica. Eu acho que, repito, nós, governadores, em que pese esse pacto federativo completamente descontrolado contra nós, muito concentrado na União, nós somos muito mais pagadores daquilo que é decidido em Brasília, mas nós fizemos o nosso dever de casa, estamos preparando os nossos estados para um ambiente de atração. Agora, é claro que a gente espera que as autoridades federais parem de quebrar a cabeça, resolvam as questões estruturantes do país, para que o Brasil possa, de novo, ter um novo ciclo virtuoso de desenvolvimento. Muito obrigado. E como o senhor falou, né, governador, não passar mais as contas do governo federal para o estadual, que sobrecarregar o orçamento nesse momento de recuperação, né, de tentativa de recuperação da competitividade dos estados. Governador Geraldo Alckmin. Olha, em relação à desburocratização, que é extremamente relevante, ontem nós fizemos a premiação, fizemos o primeiro PitGov SP. Entraram, há 2 meses atrás, 304 startups. Então, dissemos, olha, nós temos problemas e queremos soluções para desburocratizar, simplificar, reduzir custos, melhorar a qualidade de serviço público, em 3 áreas: educação, saúde e facilidade ao cidadão. E tivemos propostas maravilhosas, uma equipe de avaliadores. Agora vamos lançar até o segundo PitGov, para trazer boas sugestões e propostas para a gente poder superar e ter melhor solução. Um bom exemplo dessa desburocratização é o Poupa Tempo. Aí nós tiramos o DETRAN, que estava na polícia, liberamos 1.300 policiais, civis, investigadores, delegados, e trouxemos para o Poupa Tempo. Então, o novo DETRAN, para dar um exemplo, um jovem precisava tirar uma carteira, uma CNH. Então, ele tira a provisória. 1 ano depois, se não teve nenhum acidente grave, ele recebe a definitiva. Então, agora, antigamente, ele tinha que ir 3 vezes no DETRAN e 1 vez no banco. Saía de casa 4 vezes. Agora, ele, um pouquinho antes de completar os 18 anos, olha, parabéns, recebe uma carta, você tem direito à CNH definitiva, recolha pela internet a taxa de R$ 33,00 e você vai receber a carteira em casa. Então, nós estamos transformando agora o DETRAN, o máximo que a gente pode, em eletrônico, a pessoa nem precisar ir lá. Da mesma forma, o Poupa Tempo, numa nova geração, também o máximo aí, eletrônica. Em relação às medidas para o desenvolvimento, amanhã nós estamos lançando, Felipe, um grande programa de concessões, que engloba rodovias, 4 lotes de rodovias, engloba 5 aeroportos estaduais, engloba 2 linhas de metrô e 5 áreas de ônibus, de mobilidade por pneu. Então, são 4 áreas importantes: metrô, ônibus, aeroporto e rodovias. Aliás, eu tenho defendido que, no momento de dificuldade como esse, o setor de infraestrutura e logística devia ter prioridade nos financiamentos federais, especialmente concessão e PPP, porque gera muito emprego, você segura aí o emprego. Ontem fui de manhã lá em Ibiúna, nós fizemos uma PPP, se chama PPP do São Lourenço. Então, nós estamos trazendo água lá do Rio São Lourenço, que é um afluente do Juquiá, que é um afluente do Rio Ribeira. Então, é o Alto Ribeira, 83 quilômetros de distância para São Paulo. Nesta obra da PPP do São Lourenço, que são 6,4 metros cúbicos por segundo a mais aqui em São Paulo de água, que vale
atender 2 milhões de pessoas, tem hoje trabalhando 3.500 pessoas numa obra. A linha 5 do metrô tem hoje trabalhando 5.700 pessoas. O Rodoanel Norte tem 4.500 pessoas. Então, um programa de concessões, de PPP, para infraestrutura e logística, você, construção civil, gera muito emprego e reduz custo. Você melhorar a ferrovia, aeroporto, integrar modais, né, hidrovia, rodovia, enfim. Essa deveria ser uma absoluta prioridade. Tenho insistido lá com o ministro Levi e a presidente Dilma, no sentido de não pode sumir o crédito, né? Não pode, quer dizer, precisa governar é escolher. E essa é uma área que ajudaria muito a reduzir custo do Brasil e, de outro lado, a gerar bastante emprego e rapidamente melhorando aí logística e infraestrutura. Mas quero agradecer ao Felipe aí esse convite, especialmente a audiência aqui de todos. Juscelino dizia que os otimistas podem errar, mas que os pessimistas começam errando. Né? Então, só tem uma maneira, é redobrar o trabalho, apertar o cinto, né? E caminhar. Parabéns aí, viu, Felipe? Muito obrigado. Tudo bem. Eu preciso de uma ajuda. Eu agora preciso... Oi? Não, então, há tempo ainda para 2 perguntas. Então, vamos pegar aqui 2 perguntas. Espera um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui o primeiro, depois eu pego lá. Thiago Fernandes, Bank of America. Muito prazer, governadores. Gostei muito do que eu ouvi por enquanto. Parece que, pelo menos, muito boa intenção há em todas as políticas. E a minha pergunta vai para a continuidade, né? Quanto vocês estão confiantes, ou quais são os principais desafios para que as políticas que vocês estão iniciando sejam mantidas nos próximos governos, sejam eles dos seus partidos ou não? É a grande pergunta da institucionalização, né, para que não haja descontinuidade das boas políticas públicas. Aí comigo? Eu só queria fazer uma observação de que eu acho meio estranho a gente ficar discutindo competitividade entre os estados, quando nós deveríamos ser irmãos, né? Até porque esse é um mau exemplo que gerou no país, essa tal de guerra fiscal, uma ajuda que ela descesse para baixo, e cada governador deve estar sentindo que, às vezes, tem um município lá, quem foi prefeito já sabe, que quem é maior, um pouco menor, tem que ficar brigando com o vizinho, porque o vizinho oferece mais oportunidades, dá outros benefícios. Eu defendo que esses critérios da competitividade sejam uniformizados entre nós e que tenha relação direta com o governo federal, para que ele também não nos penalize e, portanto, que essa competição não seja destrutiva entre nós, mas que ela seja uma oportunidade de crescimento efetivo entre todos. Olha, a gente não pode prever o amanhã, né? Eu já disse antes, fiz a minha afirmação, eu acho que tudo aquilo que nós estamos produzindo, e eu quero dizer o seguinte, que a gente também não pode ser falso otimista, como não pode ser falso pessimista, né? Nenhuma das duas. Então, é preciso construir outras possibilidades e outras formas. Agora, ninguém garante o que vem amanhã, o que vem depois de amanhã, o que vem no horizonte, o que vem no futuro, né? Se eu tenho uma decepção comigo mesmo, foi quando eu fui prefeito durante 8 anos e não consegui implementar sequer a introdução da nota fiscal pela força corporativa interna. Eletrônica, quer dizer. Né? Eu não sei se até hoje já foi implantada meia boca, parece, né? Mas levei 8 anos, em 7 trabalhei em cima disso aí e não consegui convencer o mundo interno. O mundo interno. Aqui tem secretários da Fazenda que sabem que tem isso, tem aquilo, tem outras coisas. Mas, politicamente, eu acho que nós estamos chegando a uma consciência pública positiva de que é preciso mudar o poder público, é preciso ter outra realidade.
e que esse modelo de proceder público brasileiro não é legal, não é bom, não serve para o país, não serve para os estados e não serve para os municípios. Agora, politicamente, nós temos que evoluir. O problema brasileiro é um problema político também. Por quê? Porque, de certa forma, nós pertencemos a vários partidos, deve ter gente de outros partidos aqui também, nós ficamos todos iguais. Não existe muita diferença mais entre um partido e outro. Eu ainda acredito que é possível um dia, sim, se chegar a ter uma estrutura político-partidária que realmente seja programática, afirmativa e positiva para discutir. Agora, quanto ao futuro, eu sou defensor da continuidade. Independente ou não, vou ter a minha influência e vou criar as condições para que isso se faça. Não existe outro caminho que, se não for esse, o da responsabilidade, da seriedade e da honestidade no comportamento público. Muito bem. Mais uma última pergunta lá, por favor. Bom dia, governadores. Luiz Felipe, do Movimento Acorda Brasil. Eu confesso que eu vou pegar leve com os senhores, porque eu sou um federalista na GEMA, desde que eu comecei a me inteirar do assunto. Então, eu vejo aqui discussões sobre unificar padrões de competição. Não, eu sou extremamente, radicalmente a favor da competição entre estados. Isso fomenta a eficiência. Isso, para mim, é um princípio basilar. Não tem como discutir isso. Também acho que a federação brasileira não existe. Existe um Estado unitário que domina os governadores se tornam administradores e não governadores de per se. Não tem autonomia jurídica e não tem autonomia tributária. Isso já desde a primeira Constituição da República, 1891. Fracassaram na Constituição de uma federação. Pergunta número 1, se me cabe 2 perguntas rápidas. Quando vocês vão começar a se unir para debelar o governo federal? Quando isso vai acontecer? Essa discussão de que tem que federalizar, há 120 anos estamos tendo essa discussão. Até agora, não houve um movimento de base para criar uma federação de fato. Então, vocês aqui no topo, por favor, nos representem. Temos muitos federalistas no Brasil. Os estados brasileiros, até os pequenos, são ricos, são capazes de se autossustentar. É uma questão tributária, de deixar o tributo onde ele é gerado. Então, isso é possível. Então, a pergunta é quando, não é? Eu já vi que todos vocês aqui têm esse intento de federalização. A segunda coisa é uma questão de representatividade. Temos uma crise de representatividade, começando na mais baixa, nível mais baixo. O voto distrital, talvez, isso resolveria boa parte dessa representatividade. Agora, no nível estadual, nós precisamos de representação contra o governo federal, legítima. O brasileiro ele é assaltado com relação ao governo federal. Todos os meses, medidas provisórias, novos impostos são criados pela federação, sem nenhum limite do indivíduo com relação a um governo que não representa ele. Quanto mais distante, menos representativo esse governo é. Então, Brasília é a epítome da não representação do Brasil. Vocês estão no nível intermediário. Por favor, defendam os seus eleitores. E esse é o meu pedido. Essas 2 perguntas. Obrigado. Bom, a gente sempre brinca entre os governadores que, quando, passado não muito distante, quando 2 ou 3 governadores se reuniam, a República balançava. Hoje nos reunimos os 27 e ninguém nem dá conta. Embora eu imagine que isso tenha começado a mudar, principalmente com a crise. Eu percebi que o grau de importância em relação aos governadores aumentou, ampliou-se com a crise. Estão dando mais atenção a nós. Agora, todos nós somos muito ocupados com os nossos afazeres. E eu, sinceramente, acho que a gente precisa ganhar um pouco mais do nosso tempo nos reunindo, trocando as nossas experiências e definindo o seguinte: quando é que vai ser a agenda para discutir a dívida dos estados? O governo federal não gosta nem de ouvir falar nisso. E não é só esse, não, vários outros para trás. Eu já sou governador há muito tempo. Essa é uma agenda. A questão do federalismo precisa ser discutida, e é entre nós.
porque nós somos fortes, apesar da federação, do Pacto Federativo praticamente não existir nos dias de hoje, mas nós somos fortes. Eu acho que a gente temos força política, temos boas gestões, temos boa experiência. E a questão da representatividade, eu não sei como é que nós vamos conseguir fazer para mudar isso. A primeira coisa era mudar, fazer a reforma política, que é a mãe de todas as reformas. O Congresso não quer mudar nada porque não quer regras que possam prejudicar os próprios parlamentares. O que nós vimos agora nessa reforma política, desculpem, foi uma lambança. Nada aconteceu. Acho que piorou. Na minha opinião, se a gente proibisse só no primeiro momento as coligações proporcionais, já ajudaria alguma coisa. Mas nem isso. E eu me sinto um pouco frustrado, porque eu era deputado federal em 2006, por aí, em 96, 97, e nós aprovamos a cláusula de desempenho para os partidos, que começaria a vigir 10 anos depois. Quando começou a chegar o momento da vigência dessa legislação, os partidos começaram a se mexer, a se juntar, e eu achei que aquilo era um sopro de esperança. De repente, o Supremo Tribunal Federal derrubou por considerar inconstitucional a lei. E aí a bagunça começou de novo. Então, é claro que nós temos o nosso papel, mas essas reformas precisam acontecer e vão acontecer com a conscientização maior. Eu queria só dar uma palavrinha sobre a questão anterior. A continuidade é importante quando os governos são bons. Goiás mudou muito, eu acho que nós jogamos um papel importante na modernização, etc. Eu já estou na 4ª experiência como governador. Já vivi muito com vários presidentes, com vários governos. Essa continuidade é boa. Agora, para a gente manter o que a gente está trabalhando hoje, os programas, a agenda de gestão, primeiro é preciso concluir o seguinte: as boas práticas acabam se transformando em fato consumado, acabam sendo consideradas pelo povo como direito adquirido. Às vezes isso é mais forte do que uma lei que não é cumprida, ou é mais forte do que uma vinculação constitucional que não é cumprida. A institucionalização, a vinculação constitucional, a lei, isso tudo é importante, porque, de certa forma, isso acaba sendo um garantidor de que essa conquista vá prevalecer. Mas as pessoas, quando percebem que alguma coisa é boa, alguma prática é boa, as próprias pessoas não querem que isso volte atrás. Eu já vi muitas experiências, eu deixei de ser governador, o meu sucessor não foi capaz de quebrar alguns avanços que existiam. Isso aconteceu aqui, aconteceu em vários lugares. Depois, a própria conscientização das pessoas, que aumentou muito nos últimos anos. E, por fim, as redes sociais, a internet, quer dizer, as informações hoje são instantâneas. É impressionante o quanto a internet jogou forte nos últimos anos. Tem coisas ruins e tem coisas boas, mas as pessoas estão cada vez mais antenadas, estão cada vez mais acessando a internet, se intercomunicando das mais diversas formas. E, na minha opinião, as redes sociais, a internet, jogam hoje um papel fundamental para que as boas práticas que estão acontecendo na gestão e na política possam perdurar. E para que também as más práticas sejam banidas. Governador Raimundo Colombo, suas considerações. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de cumprimentar todos os governadores, e sendo bastante objetivo. Nós vivemos uma nova fase, o final de um ciclo e o início de um novo. Eu diria que o modelo velho já morreu e o novo ainda não nasceu. Se nós olharmos, todos esses exageros que nós estamos aqui contestando, eles foram construídos democraticamente na Constituição de 88. Foi ali que as corporações ficaram muito fortes, né? E a verdade é que a Constituição ela não foi feita por juristas, por cientistas políticos, por pessoas, nem pouco por políticos, elas foram mais, a influência maior foi de movimentos sociais, né, que colocaram lá uma série de situações que agora precisam ser corrigidas, e nós estamos chegando exatamente neste momento. Então, quando se fala em continuidade, quando se fala... Eu ampliaria a questão do governo para o modelo do Estado brasileiro, que é um modelo equivocado e que precisa ser corrigido. A reação disso, a reação está acontecendo. Quer dizer, quem eram os protagonistas de 20 anos atrás? Quem é que estavam nas ruas? Eram os sindicatos. Pô. Eles dominavam, eram as manchetes dos jornais, eram os protagonistas de todas as ações, sejam em greve, sejam em contestações, sejam em mudança. Quem é que está nas ruas hoje? É a classe média. Isso é um problema natural, quer dizer, você tem um processo de mobilização, de organização, e depois vem a conscientização. É exatamente nessa direção que nós estamos nos conduzindo.
Nós estamos buscando o ponto de equilíbrio. E aí as pessoas fazem a seguinte pergunta: bom, mas e os líderes? Ora, os líderes virão logo a seguir. Se você olhar quem eram os principais líderes há 100 anos atrás, as pessoas de uma inteligência em comum. Logo depois veio a Primeira Guerra Mundial, o medo, né, e vieram as pessoas com personalidade forte. O Getúlio Vargas tinha esse perfil, né? O Menem, aliás, o presidente Perón, né? E se você olhar, todos os líderes mundiais tinham essa característica. Vencida a Segunda Guerra Mundial, veio a bomba atômica, a Guerra Fria. O que as pessoas queriam? Queriam segurança. Então veio a revolução no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, até nos Estados Unidos o presidente era um general, Eisenhower. Depois disso veio a televisão. E ela protagonizou uma grande transformação. E aí vieram as pessoas que se comunicavam bem. O Kennedy, por exemplo, foi o primeiro fenômeno. Mas aqui o Collor tinha essa característica, você pode olhar, geralmente era isso. Bom, não vieram diferenças ideológicas, os partidos deixaram de ser representativos, as instituições perderam força, vieram os iguais. Então, é um torneiro mecânico, é um agricultor, é um índio na Bolívia. Aí você vai para profissionais de classe média que predominam. O que virá agora? Esse processo de gestão, de melhor resultado, de bom senso, de equilíbrio, me parece que é o caminho. Você começa a perceber personalidades que se destacam. O nosso governador de São Paulo hoje tem essa característica, uma pessoa que é reconhecida no Brasil pelo seu trabalho, mas pela sua postura de unidade, de qualidade. E também falo, o Sartori enfrenta uma guerra, é impressionante a sua coragem, o que ele está fazendo, mas começa a ter respaldo. Então, essa credibilidade, essa transformação vai nos conduzir ao porto seguro. O que a gente precisa agora é que haja essa mobilização com consciência, que se escolha caminho, que se construa. Isso é a verdadeira política, isso é a política na sua essência. É isso que nós vamos conseguir fazer. Isso, eu estava colocando aqui, Luiz Felipe, senão a democracia se rompe. Então, debates como esse, construir a qualidade que nós precisamos, é exatamente construir o futuro. Nós estamos no caminho certo. Eu saio dessa reunião com esperança que eu nunca perdi, porque eu acho, sinceramente, que o Brasil tem força para se segurar. É só olhar o que está acontecendo na França, por exemplo, e ver tudo o que nós temos pela frente, o que nós podemos fazer. É uma pena que a gente perca tanto tempo e tenha tão pouca gente querendo ajudar. Mas aqui eu tenho certeza que nós estamos avançando. Só queria fazer uma complementação, além de agradecê-lo, Luiz Felipe. Talvez essa agenda seja a agenda da mudança do populismo para o realismo, a sensatez, o equilíbrio e a modernidade. O grande mal da América Latina foi o populismo. E o populismo nos atrapalhou enormemente no Brasil. Eu espero que essa chaga fique para trás daqui para frente. E essa agenda de equilíbrio, de mão na massa mesmo, de pragmatismo para fazer o bem, prevaleça daqui para frente. Obrigado. Governador Geraldo Alckmin. O Marconi colocou bem, e o nosso querido Sartori aqui, essa questão. O Sartori disse que as diferenças estão diminuindo. É verdade. Eu acho que talvez isso seja uma prova até de maturidade. Não há mais tanta diferença, porque de um lado é positivo. Mas se há uma diferença, é essa que o Marconi colocou, entre o populismo e a responsabilidade de natureza fiscal. Tinha um país vizinho nosso aqui que o lema era assim: chega de fatos, queremos promessas. Então, essa é uma mudança cultural, né? Cultural. Fica tranquilo que eles fizeram isso comigo também, queriam que eu prometesse. Então, na realidade, eu acho que nós estamos vivendo uma mudança cultural. Cultural. Quer dizer, o papel da sociedade civil organizada é essencial, porque é ela que impulsiona, né, as grandes mudanças aí. E, de outro lado, para que não haja retrocesso, eu citaria a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela começou a estabelecer uma regra. Então, às vezes, não é totalmente cumprida, mas você tem aí um parâmetro aí de responsabilidade fiscal que é importante. E queria também... me permite, claro, aqui, claro. Eu vou dizer que o maior desafio que eu tenho até o fim do ano é aprovar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que vai além da federal. O nosso também. Então, vamos lá. E acho que nós devemos...
nós devemos dar exemplo. Então, por exemplo, a questão da transparência. Então, a lei obriga que você coloque na internet todos os salários, todo mundo, mas não obriga das estatais. Nós pusemos, então, nós fomos além da lei. Tudo que tem dinheiro público, estatal, está tudo lá. Você não gostou muito, mas depois acaba, muda a cultura, você vai indo na transparência aí, total. E sobre a questão da federação, o Montoro dizia, não deve a União fazer aquilo que o Estado pode fazer. Não deve o Estado fazer o que o município pode fazer. E não deve o governo fazer o que a sociedade, o setor privado, pode fazer. Então, esse princípio de descentralização ele é importante, ainda mais num país continental como é o Brasil. Quantos Brasis nós temos dentro do Brasil? Então, é preciso fortalecer a federação, descentralizar. E, nesse sentido, eu tenho uma sugestão, Felipe. Você que é um grande estudioso aí de Harvard, que é começar o artigo 22 da Constituição Federal, ele permite você delegar aos estados muita coisa. Então, por exemplo, você pega a legislação, toda a parte pré-processual, de inquérito, tudo isso, e a fase de execução, quem que tem penitenciária somos nós. Então, a fase pré-processual, a fase de execução, deveria ser delegada aos estados. Então, nós fizemos, o Alexandre de Moraes, que é professor de Direito Constitucional da USP, ele fez um conjunto de propostas e nós levamos lá no Congresso. São 6 propostas que o governo federal podia delegar. Se o Estado quiser, ele não faz. Mas, se ele quiser, ele pode legislar, ele pode legislar e avançando na legislação estadual. Porque hoje tudo é federal. Código Eleitoral, federal. Código Tributário, federal. Código do Consumidor, federal. Código Penal, federal. Processo Penal, tudo. Onde você olhar, é tudo centralizado. Então, a gente poderia gradualmente ir avançando nesta descentralização. Eu vejo aqui vários prefeitos. O governo mais perto das pessoas é o governo local. O mundo inteiro você fortalece o governo local, porque ele está sob os olhos da fiscalização. Eu fui prefeito da minha cidade natal, Pindamonhangaba, e, naquela época, eu fazia anestesia. Então, um dia me chamaram, era prefeito, um sábado à noite, meu plantão, à distância, para fazer uma anestesia para uma cesariana. Eu fui sábado de madrugada, máscara, gorro, luva, tal, paramentado, fiz uma hack, finzinho da cirurgia, e eu de máscara e gorro ali do lado, acompanhando pulso, perfusão, quietinho. A paciente virou e falou, doutor, e no bairro do Jardim Resende, quando é que o senhor vai pôr rede de esgoto? Então, a gente sabe onde você mora, padrão de vida, é uma transparência total. Você está sob os olhos, né, das pessoas. E você erra menos, porque convive, enxerga, vê, sente. Então, esse choque de descentralização, menos governo, mais sociedade, e o governo de maneira descentralizada é o grande caminho, não é uma tarefa fácil. E, finalmente, para descontrair aí na última palavra, a política também não é simples, porque você tem uma empresa, então você trabalha, aí está na hora de mudar aí o CEO, está na hora de mudar a gestão, o outro entra, o negócio dele não é brigar, não existe uma luta política, o negócio dele é resultado, vamos tratar ele. A política não é assim. A política é um confronto permanente. Eu tenho um amigo que brinca que negócio de crise. Então, falou, o sujeito deixou uma carta para o seu sucessor. Falou, quando você tiver a primeira crise, você abre o primeiro envelope. Aí ele abriu o envelope. Então, estava lá. Culpe todo o passado. Olha, herança maldita. Isso aqui é um descalabro de cabo a rabo. E pá. Aí, 3 meses depois, outra crise. Lembrou, abriu o segundo envelope do antecessor. Diga que agora tudo novo.
nova gestão, nova administração, aqui tudo para frente, tudo tal. Aí, mais 3 meses, outra crise. Aí lembrou, abriu o último envelope, estava lá. Prepare 3 envelopes para o seu sucessor. Né? E sobre a crise política, a gente imagina, né, outros países, a coisa tudo arrumadinha. A Inglaterra, que é parlamentarista, o embate é impressionante. Aquilo é uma guerra. Lá o primeiro-ministro vai no parlamento e olha, frente a frente. Ali. Então, conta que o Churchill foi ao parlamento e a líder da oposição era uma mulher, Lady Astor. E aí, no auge do debate, ali ela virou e falou: Churchill, se você fosse meu marido, eu punha veneno no teu chá. Aí o Churchill olhou e falou: e se você fosse minha mulher, eu beberia. Viu? Parabéns, Felipe. Bom, muito obrigado aos governadores José Ivo Sartori, Geraldo Alckmin, Marconi Perillo e Raimundo Colombo. E essa conversa mostra um pouco do que eu falei na abertura, que nós deveríamos escutar mais os governadores, os prefeitos. Eles, sim, estão mostrando o caminho do Brasil, do novo Brasil. Nós devemos tirar um pouco dessa nossa atenção do governo federal, apenas notícia do governo federal, porque a realidade está sendo enfrentada nos estados e municípios, e a participação dos 4 governadores demonstram que esse grau de esperança de que nós vamos sair dessa crise mais fortalecido e aprovando as reformas estruturais é um sinal muito promissor. Muito obrigado a todos. Está encerrado o painel. Parabéns!